Então, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula da disciplina de sinais e sistemas. E a gente vai hoje estudar operações com sinais. Então, algumas operações são bastante úteis quando se trata de sinais. Quais são elas? É o deslocamento temporal, o escalonamento temporal e a reversão temporal. Então, a gente vai ver uma por uma e entender essas três operações. Inclusive, eu vou propor alguns exercícios em que vocês vão poder utilizar o MATLAB como ferramenta para entender melhor essas operações, ok? Então, o deslocamento temporal. Então, eu tenho um sinal x de t. Então, o sinal x de t está esboçado aí, está esboçado na tela. Então, eu posso atrasar esse sinal ou eu posso adiantar esse sinal. Então, perceba que nos dois gráficos, o gráfico B e o gráfico C, nós temos primeiro o sinal atrasado e no gráfico C nós temos o sinal adiantado. E como é que eu faço para adiantar ou para atrasar um sinal? Então, x de t é o sinal original. Se eu subtrair uma constante, né, da variável independente t, ou seja, x de t menos uma constante qualquer, no caso eu estou representando por t maiúsculo, né, implica em atrasar o sinal de x de t em t segundos. Então eu estou atrasando o sinal. E se eu pegar o meu sinal original, x de t, e acrescentar uma constante qualquer, isso implica em adiantar o sinal x de t em t segundos. Então, para a gente entender melhor a questão do deslocamento temporal, vou propor um exercício bem simples. Então, o exercício é o seguinte: a função x de t, que é a função exponencial, x de t igual a e elevado a menos 2t, é atrasada por 1 segundo. Então, aquela constante que eu estava comentando com vocês é igual a 1 segundo. Trace um gráfico para x de t para t maior do que zero, ou seja, primeiro eu quero o gráfico para a função, para x para t maior do que zero, então t negativo não nos interessa, e para a função atrasada, x de t menos 1. Então pausem o vídeo e tentem traçar os dois gráficos, ok? Bem, então considerando que vocês pausaram o vídeo, traçaram os dois gráficos, vamos à solução. Então aqui é o gráfico da exponencial com o expoente negativo. A gente sabe, quem já tem costume, né, de trabalhar com esse sinal, sabe que a exponencial negativa ela decresce exponencialmente tendendo a zero, né? E agora eu quero x de t menos 1, eu quero fazer um deslocamento temporal nesse sinal, ok? Então aqui está o gráfico para esse sinal, né? Então, o segundo exercício que eu vou propor para vocês é: escreva um código para o MATLAB que realize o deslocamento temporal para a função exponencial do exercício anterior. Então, a função é x de t elevado a x de t é igual a exponencial de menos 2t. Esse é o sinal. Então, eu quero que vocês façam um código que faz o deslocamento temporal para o exercício anterior. Então, em outras palavras, eu quero que vocês resolvam o exercício anterior, agora não mais manualmente, mas que vocês utilizem o MATLAB como ferramenta e escrevam um código para realizar a solução desse exercício. Então, pausem sem pressa, tá? E tentem escrever um código. Depois de tentar bastante, aí aqueles que conseguirem vão só conferir o resultado e aqueles que não conferirem podem ver o resultado e depois eu vou apresentar o código que eu fiz. Então, considerando que todos pausaram o vídeo, vamos à solução desse exercício, ok? Então, esse aqui é o código que eu proponho para resolver esse exercício, ok? Então, vocês podem pausar, por exemplo, agora esse vídeo e digitar o código lá no MATLAB. Tirar um print da tela e digitar esse código lá no MATLAB. E essa aqui é a
solução gráfica. Então o código lá, ele traz tanto o procedimento para realizar o atraso, quanto o procedimento para mostrar esse gráfico aqui, ó, com o título do gráfico aparecendo dessa forma aqui. E ele poderia aparecer de outras formas, né? Então, se vocês forem explorar a função plot, vocês vão ver que a gente pode mexer com esse gráfico aqui, fazer várias coisas com esse gráfico. Então agora a gente vai para a segunda operação com sinal, que é o escalamento temporal. Mas o que é isso, né? Então a compressão ou a expansão de um sinal no tempo é chamado de escalamento temporal. Então compressão, expansão, a gente já tem um sentimento maior do que são essas palavras, né? O que é comprimir um sinal, o que é expandir um sinal. Escalamento, ele deixa a gente um pouco confuso nessa palavra, não nos diz muita coisa até que nós estejamos familiarizados com a mesma. Então um sinal x de t, um sinal qualquer, comprimido por um fator, uma constante a, maior do que 1, é representado por x de at. X de t expandido por um fator a maior do que 1, esse sinal ele é representado por x de t sobre a. Então aqui, graficamente, a gente vai mostrar o sinal original, x de t, né? E x de 2t, a gente percebe que o sinal foi comprimido, e x de t sobre 2, o sinal ele foi expandido. Então esse é o escalamento temporal. E aqui nós temos a reversão temporal. Então aqui nós temos um sinal x de t, que ele é um sinal para t menor do que zero, e é outro sinal para t maior do que zero. Então x de menos t, eu faço uma rotação em torno do eixo vertical, uma rotação de 180 graus. Então, o que é a reversão temporal? A reversão temporal de um sinal x de t consiste na rotação de 180 graus em torno do eixo vertical. E essa reversão temporal é representada por x de menos t. Então, isso é a reversão temporal. Então, aqui ó, nós temos a reversão temporal realizada para a função exponencial, ok? E foi realizada no MATLAB. Então, eu quero que vocês agora pausem o vídeo e tentem utilizar o MATLAB, escrevam um código para obter esse mesmo resultado que eu obtive. Bem, então considerando que vocês pausaram o vídeo, que vocês foram para o MATLAB e desenvolveram o código de vocês, eu vou apresentar o código que eu utilizei para realizar a reversão temporal do sinal exponencial. Então, esse aqui é o código. Então, para aqueles que não conseguiram obter esse resultado, aconselho que pausem o vídeo, ok? Ou deem um print da tela e vão agora para o MATLAB, entender o código, tentar entender o código. Quanto mais vocês fizerem desenvolver seus próprios códigos ou tentarem entender os códigos que são apresentados, melhores vocês vão ficar, né? Na utilização do MATLAB como ferramenta auxiliar no momento para a disciplina de sinais e sistemas, futuramente para outras disciplinas e até para a vida profissional. Então é um vídeo curtinho, tá? Esse vídeo aqui foi um vídeo curto e até a próxima videoaula. Agradeço por terem assistido.